Casal formado por April e Finn está viajando para Nova York para visitar a família do homem. Quando durante a fuga acabam passando por uma forte tempestade. Ao olhar para fora, o marido vê um raio que forma uma sombra, muito parecido com um tubarão nas nuvens, acreditando estar tendo alucinações. Finn decide olhar novamente e desta vez vê o animal com clareza, sabendo que se contasse a alguém seria chamado de louco. O homem decide simplesmente ignorá-lo e fechar a cortina. Mas logo depois, o avião passa por uma imensa turbulência e querendo ver o que está acontecendo lá fora. Abre a cortina e consegue ver nitidamente um tubarão batendo na asa do avião. Preocupado, ele tenta avisar os outros passageiros, mas como um tubarão voador não é uma coisa comum e ninguém além dele o viu. A comissária de bordo e um agente do FBI que estavam a bordo pedem que todos se acalmem enquanto avisam aos passageiros que é apenas turbulência. Porém, do lado de fora, é possível ver milhares de tubarões descontrolados voando pelos ares quando se aproximam do aeroporto. Um dos animais acaba atingindo a turbina da aeronave, que começa a pegar fogo e a perder altitude por causa dos estragos. O motor se solta e acaba colidindo com a lateral do avião, abrindo um buraco por onde as pessoas começam a ser sugadas. O pânico está se espalhando rapidamente. A aeromoça pede aos passageiros que mantenham a calma e permaneçam em seus assentos até o pouso. Mas um tubarão voa em sua direção e devora a cabeça da mulher com uma única mordida. Na cabine, muitos predadores colidem com o para-brisa até que um deles consegue quebrar o vidro e agarrar o copiloto pela cabeça, tentando ajudar o colega. O comandante tenta puxá-la, mas ambos são ejetados para fora do avião junto com o animal, vendo que a cabine do avião está vazia e que todos morrerão se ninguém fizer nada. Finn corre para tentar fazer um pouso de emergência, enquanto April no agente o segue quando ela está quase alcançando o marido. Uma das saídas do avião se abre, obrigando a mulher a se segurar em algo para evitar ser ejetada. A agência é um tubarão voando em direção a April e joga sua arma para que ela possa se defender. A mulher até dá alguns tiros, mas não consegue matar o animal e tem a mão devorada junto com a arma na cabana. O marido aciona o trem de pouso e com muita dificuldade consegue fazer o pouso de emergência. Depois de todo aquele caos, Finn começa a ser entrevistado e fala nacionalmente sobre a tempestade de tubarões. Mas as pessoas obviamente zombam da história. Uma vez no hospital, April vai para a sala de cirurgia para tratar seus ferimentos enquanto o marido espera do lado de fora. Após a conclusão da cirurgia, o homem vai até a esposa para conversar. Mas eles são interrompidos pela previsão do tempo, que alerta para a aproximação de uma grande tempestade, trazendo milhares de tubarões. Assistindo às notícias, Finn tenta ligar para sua irmã Ellen para avisá-los do perigo que correm. Mas como a mulher está em um passeio pela Estátua da Liberdade com sua filha, ela deixou o celular no silencioso, por isso não atendeu às ligações. Porém, quando os dois estão tirando fotos, encontram alguns amigos de Ellen que lhe contam sobre o acidente. Preocupada, a mulher pega o celular e liga para o irmão, que a manda se afastar imediatamente da estátua e ir para Manhattan, pois lá seria mais seguro. Ellen então conta a ela que seu marido, Martin, e o filho mais novo, Evan, estão assistindo a um jogo de beisebol em um estádio perto do rio, que logo será atingido pela tempestade e pede a Finn que vá até lá para ajudá-los. Assim que a ligação termina, as mulheres olham para a água e avistam centenas de tubarões, algo que não é comum naquela região. Após alguns minutos de espera, a balsa chega e o grupo finalmente consegue deixar Liberty Island no meio da travessia. Alguns tubarões começam a seguir o barco e, enquanto as mulheres observam, um dos animais pula da água e atinge o rosto de uma das amigas de Ellen que tentando salvá-la usa uma arma de choque para eletrocutar o animal. Mas infelizmente foi tarde demais. O rosto da mulher foi dilacerado e ela acaba morrendo junto com o tubarão do outro lado da cidade. Finn pega um táxi até o estádio e no meio do caminho tenta se comunicar com o cunhado, que aparentemente desligou o telefone. Ao chegar ao estádio, o homem conhece Guy, um antigo colega de escola que o leva para o resto do grupo assim que ele se encontra com Martin. Finn tenta convencer o grupo a sair de lá antes que seja tarde, mas eles se recusam e decidem ficar para assistir ao jogo até que uma tromba d'água se forme no rio ao lado. E ao tocar o solo, transforma-se em um tornado, trazendo consigo milhares de tubarões que são jogados no meio da multidão. Nesse momento, o caos toma conta do local com uma multidão tentando sair dali o mais rápido possível.
No caminho, o grupo passa por um estande de esportes e pega alguns itens para se defender ao sair do estádio. A multidão corre para a estação e embarca no trem enquanto espera que o túnel do metrô não seja inundado. A alguns quilômetros, a equipe de manutenção da ferrovia confirmou que a passagem subterrânea estava realmente submersa e decidiu ir até as válvulas para fechá-las e evitar que mais água entrasse. Enquanto caminham pela caverna que dá acesso ao cartório, um enorme crocodilo sai da água e devora a cabeça de um dos trabalhadores, vendo seu amigo ser morto bem na sua frente. O outro funcionário tenta correr, mas graças à pressão, a válvula acaba estourando. Uma grande quantidade de água começa a vazar, soltando vários tubarões que devoram o crocodilo e o homem juntos na ferrovia. O metrô é atingido e ao tentar ver o que atingiu o veículo, Finn vê muita água carregando vários tubarões. Na próxima estação, os passageiros aguardam vários minutos para embarcar. Mas quando acham que finalmente conseguirão embarcar, o trem passa logo atrás e logo atrás dele vêm os predadores que invadem a estação e devoram as pessoas. Sabendo que os tubarões podem entrar no trem a qualquer momento, Finn pede para todos irem para os carros da frente, e no meio daquele caos, um policial que ajudava a conduzir as pessoas é cortado na perna, determinado a ajudá-lo. Um dos amigos de Martin acerta o tubarão com seu taco de beisebol gigante, salvando o policial, mas logo é cortado e puxado para a água. Enquanto todos fogem, Finn volta para tentar salvar uma mulher que foi pega, mas sem sucesso. Além de não poder socorrê-la, o homem quase é pego e tem que usar seu bastão para se defender. Mas o tubarão o destrói com uma simples mordida para não ser comido. Finn usa um pedaço de madeira que sobrou e enfia na cabeça do animal, matando-o instantaneamente, acreditando que é melhor eles descerem do trem. Martin pede a Vaughan para puxar a parada de emergência, e assim que o trem para todos corre em direção à superfície, assim que chegam às ruas, o grupo entra em um táxi e começa a planejar que tipo de armas podem usar contra o tubarão voador. Eles decidem ir para Times Square, onde se dividem e começam a procurar materiais que possam ser úteis. Finn vai a uma pizzaria e pede ao dono um pouco de gás propano para que ele possa fazer algumas bombas. Enquanto isso, Martin e Van vão a um mercado e compram alguns outros materiais para fazer o explosivo, bem como uma arma de brinquedo muito poderosa. Por fim, o grupo compra uma bela espada que parece ter saído direto de The Witcher 3 e volta para o táxi depois de descer da balsa. Ellen e seu grupo correm em direção ao prédio. Ela tem um encontro marcado com o irmão e, no caminho, um homem se oferece para ajudar, dizendo que poderia hospedá-los em seu escritório, que não fica longe. Porém, no caminho, ele deixa cair a mala e decide voltar para buscá-la. E é nessa hora que o furacão passa. A Estátua da Liberdade arrancando a enorme cabeça de concreto que voa em direção ao homem e o esmagando por completo. Não é um bom dia para negócios no Shark Tank. Mais adiante, trabalhadores da cidade que estavam na rua veem as mulheres sendo perseguidas e decidem ajudá-las. Mas quando o motorista está entrando no caminhão, um tubarão bate em sua cabeça. Sabendo que se ela não fizesse nada, eles seriam esmagados pela estátua. Ellen assume o volante do veículo e inicia uma fuga desesperada. Mas como o caminhão não estava tão rápido no meio do caminho, o pedaço de concreto acaba ficando muito próximo. E o outro funcionário que estava na parte de trás do carro foi atingido por uma parte da coroa e está com as costas rasgadas. Certamente não conseguiriam escapar, graças à baixa velocidade do veículo. Então Ellen joga o carro na calçada e acaba batendo em um poste, mas pelo menos eles conseguiram escapar com vida. Depois de correr alguns quilômetros, o trio pega algumas bicicletas e começa a pedalar, tentando chegar mais rápido ao prédio. No hospital, os ventos causados pelos tornados começam a jogar alguns objetos contra as janelas e temem que algum vidro quebre e atinja os pacientes. A equipe começa a transferi-los para o porão. April então aproveita a situação para fugir e pega um caminhão de bombeiros que estava estacionado no hospital para ir até o marido. Não muito longe dali, os rios ao redor da cidade começam a transbordar, trazendo uma grande quantidade de água para o centro. E como se não bastasse a enchente está infestada de tubarões. O táxi onde está o grupo de Finn acaba sendo atingido pela água, e por conta disso, eles ficam presos no veículo. Sabendo que se não saíssem dali logo estariam submersos e virariam almoço de tubarão. O finlandês pede um pedaço de corda ao taxista e joga no poste, formando uma espécie de balanço que eles usam para atravessar para uma parte mais alta ainda não alagada.
Mas quando o taxista tenta atravessar, acaba deixando sua perna vulnerável, que entra em contato com a água, permitindo que os tubarões o comam e peguem a corda. Com ele sendo o último a cruzar e sem outras opções. Finn literalmente pula sobre os tubarões como se estivesse jogando amarelinha com todos do outro lado. O grupo corre até o prédio, mas ao chegarem percebem que Ellen ainda não chegou e decidem se separar. Finn e Sky vão para o último andar do prédio para colocar as bombas, enquanto Martin e Von ficam lá embaixo esperando por mãe e filha. Não muito longe dali, as mulheres estão quase lá. Quando, graças a um dos tornados que está próximo ao prédio, um enorme tubarão-baleia cai sobre a amiga de Ellen, transformando seu corpo em purê de batatas já que estão quase atingindo seu objetivo. Até mãe e filha chocadas correm para dentro do prédio, onde finalmente encontram Martin e Von no topo do prédio. Finn começa a preparar bombas enquanto Sky prepara um estilingue improvisado com um elástico que comprou na Times Square. Com tudo pronto. Eles lançaram um explosivo nos tornados que estão prestes a se formar, mas acabam não fazendo muito estrago. Quando eles começam a preparar mais bombas, uma verdadeira chuva de tubarões começa a acontecer. E para se defender, Sky pega a espada e fatia o peixe gigante como um chefe de sushi. Durante a tempestade, um dos tubarões atinge o telhado do prédio, abrindo um enorme buraco. Além de derrubar a caixa d'água pela abertura, o que causa uma grande inundação nos andares inferiores, pois estão no térreo, Martin, Ellen e seus filhos quase são atingidos pela água, mas conseguem correr até a escada de emergência, determinados a dissipar o furacão. A dupla do último andar monta duas bombas de uma vez e as lança no tornado, mas novamente, sem sucesso. Como última tentativa, Sky e Finn fazem uma grande bomba e a lançam no furacão. Mas a única coisa que eles conseguiram fazer foi matar alguns tubarões queimados, fazendo com que o prédio queimasse também um anel de tubarão assado, pois eles poderiam acabar sendo atingidos pelo fogo. A dupla começa a descer e no meio da escada encontram o restante do grupo encurralado por chamas no andar de cima e tubarões no andar de baixo. Eles tentam abrir a porta do quarto andar que leva à saída de incêndio, mas está trancada. Martin tenta chamar a atenção dos animais enquanto Finn pega um machado de incêndio após pegar a ferramenta. O tubarão pula para tentar pegar o homem que acerta o animal na cabeça com um machado. Com pouco tempo sobrando, Finn usa o machado para arrombar a porta e, com o último obstáculo fora do caminho, eles descem a escada de incêndio ao sair do prédio. April chega com o caminhão de bombeiros e os leva para o Empire State, para onde os dois tornados agora fundidos se dirigem neste ponto da previsão do tempo. Meteorologistas na TV anunciam um terceiro furacão, que também está se movendo em direção ao prédio. E se eles se juntarem, será o maior ciclone da história do planeta. Assim que chega ao Empire State, Finn se encontra com o prefeito e diz que como o incêndio não funcionou, ele agora tentará usar os botijões de gás freon do prédio, que é um fluido usado para gerar ar frio em geladeiras e congeladores. Após se despedir de sua família, o prefeito entrega uma serra elétrica para Finn, que com tudo pronto, sobe no caminhão dos bombeiros e começa a fazer um discurso, mas é interrompido quando um enorme tubarão branco cai do tornado e vem em sua direção para defendê-lo. Ele mesmo. Finn liga a motosserra e corta a fera ao meio como um salmão quando ele está prestes a subir. Sky se junta a ele determinada a salvar a cidade. Eles vão para o topo do prédio, uma vez lá, a mulher sobe até onde estão os tanques e começa a conectar os cabos no andar de baixo. Finn está tentando conectar o fio elétrico e o para-raios para explodir o tanque com a descarga elétrica de um raio, mas é interrompido quando um enorme tubarão começa a vir em sua direção. O homem tenta ligar a motosserra para se defender mais uma vez, mas a ferramenta não funciona justamente quando Finn pensa que está prestes a morrer. April aparece com uma porta no lugar de sua mão e abre a barriga da fera, matando-a no estilo do Capitão Gancho. Depois que tudo está finalmente pronto, Finn pede à mulher que desça, mas quando ele puxa o fio, os cabos da sala do tanque se soltam e o homem chama Sky novamente para pedir ajuda. A mulher então conecta o cabo e Finn usa a motosserra como uma extensão para alcançar o para-raios. Após a descarga elétrica, uma verdadeira explosão de gelo começa a acontecer. Isso os empurra na direção do furacão, que congela e desaparece depois no outono. Sky acaba sendo devorada pelos tubarões que começam a cair conforme ela vai despencando. Finn consegue agarrar a motosserra e ligá-la, mas acaba sendo engolido e então voa o corpo do animal de dentro para fora. Durante a queda, o homem encontra um anzol e o usa como freio para domar um dos tubarões como se fosse um touro mecânico.
Mas após alguns segundos de queda, o animal acaba empalado no alto do Empire State, parando a queda e permitindo que Finn chegasse ileso ao terraço do prédio, onde encontra April. Alguns tubarões que ainda estão caindo voam em direção ao casal e, sem ter como se defender, o homem enfia a mão na boca de um tubarão que estava morto ao lado deles e acaba encontrando o braço de April, que estava mesmo no avião, junto com a pistola do policial, que ele usa para atirar nos animais. Depois que os últimos tubarões caíram, Finn tira o anel de sua mão decepada e se ajoelha, pedindo a April em casamento mais uma vez, e assim termina a catástrofe meteorológica de Sharknado.